a entrevista com a psicóloga Helena da Silva sobre ansiedade na pandemia, que os números cresceram bastante nesse momento da pandemia com problemas de ansiedade. Então já estamos aqui com ela para conversar sobre esse tema. Primeiramente, bom dia, Helena, você está conseguindo nos escutar bem? Bom dia, tudo certo. Perfeito. Seja muito bem-vinda aqui ao Ligado na Cidade e já vamos começar com a pergunta principal deste tema. Como a gente lida com a ansiedade no meio da pandemia, sem poder sair de casa, sem poder se distrair tanto assim? Então, como a gente sabe, a pandemia vem aí afetando a população de forma geral, trazendo estresse, para a população. E a ansiedade e a depressão vêm logo em seguida ali como os dois principais fatores que vêm aumentando com relação à pandemia, E a ansiedade é um fator muito importante porque ela é algo natural do indivíduo, Então, quando ela se torna patológica, daí que a gente tem que observar ela, Quando ela impede a gente de fazer as coisas e não nos auxilia a ter mais energia para fazer as coisas. Então, o que eu tenho percebido na clínica é trabalhar com os meus clientes para acharem outras formas de continuar fazendo atividade física, de continuar tendo lazer adequado, não ficar só de casa para o trabalho, do trabalho para casa, não vai ser a mesma rotina, mas achar outras formas, de continuar tendo a sua válvula de escape, reconhecer os seus gatilhos da ansiedade e poder se adaptar a essa situação que a gente vem vivenciando, Helena, tem muita gente que também não, às vezes, em decorrência da ansiedade, enfim, por ficar muito nervoso no dia a dia, não consegue nem dormir direito. O fato de ter um sono agradável, um sono saudável, isso contribui para talvez piora da ansiedade? Sim, a insônia vem ali atrelada à ansiedade, impossibilitando o cliente ou paciente de conseguir, ter uma noite de descanso, O que a gente vem percebendo é que a alteração da rotina, junto talvez com algum transtorno que talvez seja ansiedade, tem propiciado insônia, Então, chegava no consultório direto, não estou conseguindo dormir bem, sim, porque mudou a rotina, Então, o que a gente aconselha, a pessoa a fazer processos de respiração, de meditação, meditação guiada, para relaxar, porque quanto mais a pessoa fica nervosa de não conseguir dormir, mais ela não consegue dormir, Então, se ela tirar o foco disso, de eu tenho que dormir agora, isso vai dando uma aliviada nessa ansiedade. Aqueles barulhos de chuva, aquelas músicas, isso realmente ajuda as pessoas a relaxar um pouco mais? Cada pessoa ela tem um funcionamento diferente, Você precisa saber o que funciona para você. Geralmente ajuda bastante, Principalmente se a pessoa tem uma dificuldade mais de se conectar com ela mesma, De fazer um processo mais introspectivo. Então, essas questões de meditação ajudam bastante. E quando a ansiedade já é um grau mais avançado, tem a importância, é necessário o acompanhamento com especialistas. Quais são os especialistas? Porque eu sei que tem, claro, psicólogo, eu sei que também tem acupuntura e alguns outros profissionais que ajudam nesse relaxamento, Uhum. Geralmente, quando a pessoa chega já no consultório pra gente, ela já passou pelo neuro, já passou pelo pneumologista, já passou por todos os especialistas, assim, Já passou pelo psiquiatra, mas se ela chega direto pra gente, a gente vê que precisa de um acompanhamento médico, se é um caso mais grave, precisa de um psiquiatra ou de um clínico, a gente encaminha também. Geralmente a gente faz esse trabalho conjunto, psiquiatria com psicologia, Os dois profissionais atuando junto. Tem alguns casos de ansiedade que são mais leves, que somente a psicoterapia dá conta, do tratamento. E agora na pandemia os números cresceram, o percentual de pessoas com ansiedade cresceram nesse momento da pandemia. Isso está relacionado com o medo do amanhã, com o medo do que está por vir, de tantas notícias ruins deste momento?
Eu acredito que sim, assim, o que eu tenho percebido na minha prática clínica é que está muito correlacionado com o medo da morte, né? Do inesperado, do que não sabe quando vai voltar, né? Então, potencializa alguns medos que a pessoa tem. Então, consequentemente, já vai impactar na ansiedade da pessoa, né? O que é interessante de salientar é que cada pessoa vai lidar de forma diferente, né, com o momento que estamos vivendo, né? Umas de forma mais saudável, outras não, né? Então, essa questão de não saber, de uma incerteza do futuro, né, que a gente nunca tem certeza, mas na pandemia isso é agravado, potencializa a pessoa ter mais ansiedade. Porque a ansiedade é sempre algo para o futuro. Eu não sou ansiosa do que está acontecendo aqui agora, né? Eu estou ansiosa do que vai acontecer para frente, nem que seja nos próximos 10 segundos. Bom, e com esses medos no meio da pandemia, as pessoas podem até não saber diferenciar se está com ansiedade ou não, se é apenas um medo momentâneo, alguns problemas ali das coisas ruins atualmente. Como que eu começo a entender que eu estou começando a ter os primeiros sinais de ansiedade até o momento que eu preciso buscar a ajuda de um especialista? Essa pergunta é muito interessante, que está muito ligada com as atividades de vida diárias, as AVDs que a gente fala, né? Quando essa ansiedade está sendo tão grande que te impossibilite de comer, dormir, né, de ter um momento de lazer, daí sim a gente precisa procurar ajuda, né? Não é aquela ansiedade, eu tô com um friozinho na barriga que eu vou ter uma apresentação daqui a pouco. Não é isso. Ela me impede de comer, de dormir, de ter um momento de lazer com a minha família, então daí eu busco ajuda. E para as outras pessoas que estão ao entorno de uma pessoa que está com ansiedade, os familiares principalmente, como que a gente pode ajudar uma pessoa que sofre com ansiedade no dia a dia? Sim, monitorando, né, e dando um espaço para ela, né. O que eu percebo que funciona muito com pessoas com ansiedade é ter aquela pessoa que é o meu porto seguro, né. Então eu me sinto seguro com aquela pessoa, né. Não é a melhor coisa, né. A melhor coisa é que a pessoa tenha um autossuporte. Mas se ela não tem esse autossuporte, um ambiente que ela se sinta relaxada, né? Meu quarto é o lugar da minha casa que eu me sinto mais seguro, mais relaxado. Então, se eu estou tendo uma crise, ou se eu estou muito ansiosa, eu vou pro meu quarto. Eu fico com as pessoas que eu me sinto segura, né? Então, eu busco formas de me sentir seguro. Eu acho também importante a gente reforçar, porque eu conheço algumas histórias de familiares que não entendem que tal pessoa, não sabem ainda que tal pessoa está sofrendo com ansiedade e acaba julgando. Falando que é bobiça, que, vai dormir logo, não, tu só tá... É porque tu fica no celular, é porque tu fica vendo vídeo, por isso que tu não dorme. Muitas pessoas acabam julgando jovens e outras pessoas que têm ansiedade, mas às vezes nem percebe isso no dia a dia e diz que é coisa boba, enfim, né? Vamos falar no palavreado que todo mundo conhece. Isso é importante a gente destacar também, né? A gente identificar se a pessoa realmente está passando por isso e, ao invés de julgá-la, ajudá-la a relaxar e procurar especialistas para isso, né? Isso é uma coisa bem interessante, porque só a pessoa sabe pelo que ela está passando, né? Então, só ela pode me dizer se aquilo que ela está vivenciando é sério ou não, né? Então, principalmente adolescente, né? Os pais validarem o que ele está sentindo e buscarem auxílio, né? Já o adulto, ele consegue ter uma autonomia um pouquinho maior de ele mesmo e buscar ajuda, né? Então, os adolescentes, as crianças, elas precisam de um suporte a mais do pai ou da mãe, né? De não minimizar aquilo que eles estão sentindo, mas de validar, né? Novamente, a gente traz a questão, a gente está recebendo alguns psicólogos aqui no Ligado na Cidade para tratar sobre assuntos pertinentes neste momento do coronavírus, da pandemia. E todos os psicólogos que passam por aqui reforçam a importância da conversa. Principalmente no meio familiar, claro, com amigos também é muito importante, com aquela pessoa que a gente sente confiança, mas no meio familiar, entre pai e filho, enfim, é muito importante ter essa conversa, inclusive sobre ansiedade, como você mencionou, os adolescentes, às vezes eles não sabem se expressar,
não sabem dizer que, mãe, eu estou sofrendo com isso, isso e aquilo. Então, por isso é importante você também trazer essa intimidade familiar com os seus filhos ou com os seus pais para saber tudo o que está passando no momento, né? É. De todas as questões que chegam para o consultório, a comunicação ela é um grande aliado, assim, né? Como é a forma que eu me comunico, né? Isso vai influenciar em todas as minhas relações, principalmente se a pessoa está precisando de ajuda, né? Então, conseguir, né, ouvir e a pessoa conseguir se comunicar é essencial, né? Para que se busque ajuda, para orientação, até mesmo para um acompanhamento terapêutico. E Helena, a ansiedade, ela abre portas para o estresse, para as pessoas ficarem mais nervosas? Porque agora no momento da pandemia, o percentual de divórcios que ocorreu foi muito grande. Muito grande. Porque, querendo ou não, as pessoas ficavam em casa, home office, não podem mais sair, e começaram a estimular o nervosismo, o estresse, enfim, tem N motivos pelos divórcios, mas na pandemia cresceu absurdamente esse percentual. Então isso tem relação também com problemas de ansiedade, que abriu portas para o nervosismo no momento da pandemia? Tem uma ligação? Eu acredito, né, pelas pesquisas que o Conselho Federal de Psicologia fez, que isso esteja mais correlacionado com claro, com o estresse em primeiro lugar, né? Ansiedade e depressão, né? O quanto o outro consegue lidar, né, com o problema do outro, mas também com a questão da violência doméstica, né? Abuso de álcool e drogas, né? O quanto isso não potencializa na quarentena e o quanto o outro está preparado, né? Para lidar com a fragilidade ou com a vulnerabilidade do outro, né? Então, tu entra em choque, né, com quem eu estou casado, né, com quem eu estou convivendo, né. O que a pandemia tem ajudado é também os pais identificarem mais questões nos seus filhos, observarem mais e buscarem mais ajuda. Então, estou percebendo que meu filho está estressado, estou percebendo que meu filho está ansioso, então eu busco ajuda. Então, tem crescido bastante a demanda, né, de crianças no consultório nessa época da pandemia. Bom, pra gente já ir pro final da nossa entrevista, você já mencionou aqui, mas pra gente finalizar e deixar claro pro ouvinte, pra quem tem ansiedade, como que a gente vai lidar no nosso dia a dia? Você mencionou de exercícios, tem que também cuidar com a alimentação, procurar relaxar. Define pra gente como que a gente deve organizar a nossa rotina no dia a dia para melhorar a nossa ansiedade. Então, se a pessoa tiver uma ansiedade que ela é no nível saudável, ela vai buscar essa energia para lidar com as questões que ela precisa lidar, né? Descarregar em atividade física, uma boa alimentação, né? Atividades manuais, né? Atividades de lazer em casa mesmo, com vídeos de exercício, vídeos de dança, né? E quando isso se agravar, né, precisa de uma ajuda psicoterapêutica mesmo, né, para compreender o que está acontecendo. E se agravar mais ainda, uma ajuda psiquiátrica, né. Helena, muito obrigada pela sua participação aqui no Ligada na Cidade, e as portas da Jovem Pan sempre estarão abertas para você retornar e nos ajudar com esses assuntos tão pertinentes hoje do dia a dia. Tá bom, muito obrigada. E tenha um bom dia. Tenha um bom dia, até a próxima.